Bom dia. Eu inicio hoje a postagem de algumas videoaulas sobre o conteúdo da nossa disciplina de segurança do trabalho, ST104. Vou tentar parar mais ou menos de onde aliás, vou tentar começar mais ou menos de onde nós paramos. Eu queria, antes de mais nada, pedir desculpa. Eu não estou muito acostumado a fazer videoaula. E também não estou muito disposto a ficar editando e tal. Então, todos os lapsos que acontecerem vão passar, tá? E aí vocês comentam, né? De repente, aquele lapso que passou é justamente para testar, para ver se vocês estão atentos, né, no que está sendo comentado. Lembrando que isso se deve em função da política de prevenção que a Unicamp adotou em relação ao coronavírus. Situação nada otimista, digamos assim, né? Não pela Unicamp, mas realmente, se vocês pegarem hoje, dia 18 de março, agora são 9h50 da manhã, se você pegar o noticiário, principalmente da Folha de São Paulo, você vai ver que existem algumas projeções um tanto quanto pessimistas, né? Mas enfim, não vou entrar nessa questão, porque vocês estão acompanhando e infelizmente não dá para a gente ser muito esperançoso mesmo, né? O que tem que se fazer agora é tentar esperar passar a tempestade, né? Não é assim? Quando tem uma tempestade, a gente fica em casa, espera passar. Mas se precisa sair, você sai, né? Então, se for uma condição fundamental, você vai sair mesmo na tempestade, que é o que está acontecendo agora. O único problema é que realmente a situação é um pouco mais séria, né? Bom, a aula de hoje é para falar sobre aspectos econômicos, políticos, sociais, que eu já comecei na última aula presencial. A minha ideia é fazer videoaulas curtas, não tão curto, né? Talvez essa aqui demore, sei lá, não sei, entre 15 e 22 minutos, em torno de 20 minutos vai demorar. Isso dá 50% de uma aula, é muita coisa, eu reconheço, mas assim, eu estou pensando em um conteúdo já contemplando 2 aulas, né? Então é mais ou menos, a ideia básica é 1/3 do tempo a gente fala, 1/3 do tempo vocês tiram dúvida e 1/3 do tempo faz exercício. Não é essa matemática, mas é mais ou menos essa ideia, tá? É mais ou menos assim que eu vou seguir. Então, ao final, não exatamente na aula, mas aqui na videoaula, mas no Classroom, terá com certeza um exercício para vocês fazerem e postarem para mim, que é até para eu saber quem é que está acompanhando, né? Como eu sei que tem vários colegas que não estão tendo acesso ao Classroom, então eu vou pedir para vocês, por favor, me ajudem a identificar, me avisa quem não tem, passa o link para quem não tem acesso para poder ter e acompanhar essas aulas. A videoaula está no YouTube, com certeza você deve ter, acredito que você deva ter chegado a esse vídeo através de um link de YouTube. Então esse link ele é público, então mesmo quem não tiver no Classroom consegue. A única coisa que eu vou abrir a sessão é como que vai me entregar a atividade, né? Então assim, eu preciso que esses alunos que não têm acesso, que eles de alguma forma entrem em contato comigo para a gente ver o que consegue fazer, né? De repente dar um acesso via Google, não sei se eu consigo, mas eu posso tentar. Mas por favor, me ajuda identificando e transmitindo para eles, para a gente ter toda a comunidade aqui. Até porque eu não sei até quando vai essa paralisação. Inicialmente a Unicamp falou no final de março, né? Acho que devia 29, creio eu, mas já vi um comunicado falando em meio de abril. Resumindo, gente, a gente vai ter que se acostumar um pouco com esse contato virtual, tá ok? Bom, é um aprendizado para todos nós, né? Então, retomando, aspectos econômicos, políticos, sociais, essa apresentação que está na tela aí para você tem, eu já tinha disponibilizado, né? Só vou dar uma repassada sobre ela. A ideia aqui era sensibilizar vocês em relação
os custos, os verdadeiros custos que os acidentes, principalmente os acidentes do trabalho, geram geram, né, de forma geral, no caso para o indivíduo, para o acidentado, para a família, para o Estado, para a comunidade. Enfim, esse é o objetivo desta aula, né? Aqui. Bom, eu começava com um vídeo. Esse vídeo, o link está aí, se você querer, se você achar que não lembra mais, ou não assistiu, não estava presente, então entra aí, o link youtube.com, enfim, eu vou ver se eu deixo isso daqui com o link da aula, para você clicar. Eu não lembro se eu deixei, mas para você clicar aí direto, né, para facilitar. De qualquer forma, esse vídeo, não essa foto não representa o vídeo. O vídeo ele foi apresentado em sala de aula, onde ele tratava sobre uma reportagem sobre diversos acidentes que ocorreram no Brasil, né? Sobre os custos, né, o verdadeiro custo, né? O custo não é só o custo econômico, né, do acidente. Eu começo aqui explanando sobre o trabalhador, que em aula vocês até comentaram, né? Então, o sofrimento psíquico e físico, a incapacidade permanente ou temporária para o trabalho, dificuldades financeiras para si, para a família, né? Esses são os principais reflexo que um acidente do trabalho, ou qualquer acidente, né? Mas aqui neste caso, quando eu falo acidente, eu estou me referindo ao acidente do trabalho. Ele vai causar ao indivíduo, ao acidentado, né? O sofrimento físico e psicológico, ele é iminente, né? O físico tem a ver com a dor que pode gerar, não só no evento traumático, mas também, principalmente, depois no período de recuperação, né? Seja com alguma intervenção médica ou não, mas no período de recuperação, e também ao longo da vida, né? Então, só para vocês terem uma ideia, alguns acidentes geram sequelas que, assim, por exemplo, muda o tempo, a pessoa começa a ter uma dor insuportável ali onde ela sofreu um acidente. Então, esse sofrimento físico não dá pra gente precisar por quanto tempo que ele vai existir, mas ele existe, né? Ele acompanha. No melhor caso, ele é só no momento, quer dizer, partindo do princípio que aconteceu o acidente, mas às vezes pode acompanhar a vida toda. O psicológico, ele tem a ver principalmente com a questão do indivíduo se sentir com medo, né? Imagina, ele pode ficar com medo de uma dada situação, aquilo fica traumatizado, e a partir daí ele não tem condição mais de exercer sua atividade em função do medo. Ou então a gente pode pensar também na questão de se sentir incompetente, se sentir impotente, no sentido de não poder contribuir na família, e aí isso deixa a pessoa muito desgastada, né? É bastante complicado, inclusive alterando seu comportamento. Em muitos casos a pessoa se torna muito chata. Enfim, nós vamos falar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente. Sobre a incapacidade para o trabalho, ela pode ser permanente, temporária ou permanente, né? Pode ser que essa incapacidade seja só no período de recuperação do acidente, mas ela pode ser eterna, né? No vídeo eu lembro bem, e vocês também devem se recordar, que tinha uma mulher, ela era segurança patrimonial, e houve uma necessidade da empresa e ela foi prestar serviço ou trabalhar em digitação. Não me recordo exatamente o porquê. Imagino por falta de gente. E aí ela desenvolveu uma tendinite, eu acho que foi a tendinite, né? Enfim. E isso foi tão grave, mas tão grave, que ela se afastou e ela não conseguia nem fazer as atividades domésticas, né? Dado a extensão da doença. Dificuldades financeiras para o indivíduo e para a família, lógico, principalmente se ele ou ela é quem sustenta, né, a família. Isso é complicado. Isso daí tem a ver, gente, com dois aspectos. O primeiro aspecto, eu não posso falar para vocês como que está hoje, porque realmente eu estou um pouquinho
desatualizado, as coisas mudaram bastante nos últimos meses. Mas dá pra gente fazer uma suposição, né, que eu acho que ela não deve estar muito equivocada, não. Primeiro é a questão seguinte, pode ser, isso no passado acontecia, que quando uma pessoa acidenta, ela tem direito ao seguro saúde, nesse caso seguro acidente de trabalho, onde o INSS ele vai pagar um valor equivalente ao que ele contribui. Para falar a verdade, não é exatamente o teto, tá? Não é exatamente o teto, não é exatamente o salário dele, isso depende muito quanto ele ganha, mas não é exatamente o salário da pessoa. Como que era isso, né? Eu acredito que isso não deva ter mudado. Se mudou, mudou para pior. Fazia-se uma média dos 80% maiores salários desde julho de 94. Então pegava desde julho de 94, corrigia o valor, né, a correção financeira, pegava os 80% maior. E aí tirava uma média. Essa média, que também era a base para a aposentadoria, essa média era utilizada como o salário que o trabalhador ia receber como acidentado. Então veja, se ele tem um salário mais modesto, essa média ela vai ser perto do que ele recebe, praticamente elas por elas. Porém, se ele tiver um salário mais alto, acima do teto principalmente, esse valor vai derrubar, né? Em outras palavras, se for um trabalhador que ganha salário mínimo, ele vai receber o salário mínimo. Se for um trabalhador que ganha pouco mais que o salário mínimo, também vai receber praticamente o mesmo valor aí, né? Não menos do que o salário mínimo, mas muito próximo do que ele recebe. Agora, se é um trabalhador mais especializado, que tem um salário melhor, né? Vamos chutar um valor aí que é um bom salário, não é qualquer um que ganha, né? Mas enfim, se eu sou um trabalhador que ganha, sei lá, 8 mil, 9 mil reais, 10 mil, ele não precisa. Precisa, gente, precisa tanto quanto, né? Porque o custo de vida dele é alto, e enfim. Esse trabalhador, eu diria hoje, eu arriscaria falar hoje que no máximo, o seguro acidente de trabalho dele vai chegar a uns 4,5, não deve passar disso. Então imagina, né, uma pessoa com um salário bem mais alto cortar isso daí. Esse é o primeiro ponto, que eu acho que é bastante relevante, né? Não atende a maioria, mas é bastante relevante. O segundo ponto está no prazo. Como que era antigamente, e há não tantos anos atrás, o INSS demorava um pouco para começar a pagar. Às vezes demorava 2, 3 meses para começar a pagar. Então imagina, a pessoa fica afastada há 3 meses e o INSS paga no terceiro mês, começa a pagar. Como que ele viveu esses meses? Como que a família viveu, né? Então, assim, existe uma obrigatoriedade da empresa pagar os primeiros 15 dias de afastamento e o restante é por conta da Seguridade Social, né? Algumas empresas, para alguns níveis, tinham uma política, eu trabalhei em uma, que ela ia pagando, né? O comprometimento era o seguinte, ela ia pagando até o funcionário começar a receber do INSS. Quando ele começasse a receber do INSS, ele tinha que devolver o que ele recebeu, o que a empresa antecipou para ele tinha que devolver, e aí ele seguia recebendo a contribuição o benefício do INSS, né? Então é uma empresa solidária nesse caso aí, tá? É complicado, né? Para a empresa, existem vários custos diretos e indiretos, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas enfim. Como, por exemplo, a interrupção do trabalho para socorro do acidentado, a interrupção do trabalho para observação e comentário do ocorrido, os gastos com primeiros socorros, transporte, assistência médica e etc. do acidentado, prejuízo com dano e perda de máquinas, equipamentos, ferramentas ou mesmo matéria-prima, parada produtiva e consequente perda de produção. Bom,
A interrupção do trabalho por um acidente, ele paralisa quem sofreu acidente, paralisa quem está do lado, né? Pode paralisar a empresa toda, né? Dependendo muito da gravidade, né? Então isso daí é uma perda produtiva para a empresa. Lógico, gente, pelo amor de Deus, né? Não quero dizer que isso é mais importante do que a vida, em hipótese alguma. Mas quero dizer que isso também é um custo, né? Um custo adicional, né? Esse é um custo financeiro. A interrupção do trabalho para observação, como eu falei. O custo com o socorro. Em alguns casos o socorro ele é público, né? Então, ou seja, chama lá o resgate, chama o SAMU, ele leva até um hospital público e está resolvido. Mas isso não é verdade em todos os lugares, né? Existem regiões onde o hospital público local não tem capacidade de atender. Por exemplo, eu tive um caso de teve 2 acidentes, não é acidente de trabalho, mas 2 eventos onde a empresa interviu. Uma empresa que eu trabalhei. O primeiro, na realidade não em primeira sequência, mas o primeiro que eu quero falar, ele aconteceu depois, foi um acidente com um operador de caldeira. Caldeira é um equipamento que produz vapor d'água, a temperatura é relativamente alta, né? É saturado, mas a temperatura na ordem de 180 graus, alguma coisa assim. E ele abriu uma escotilha, a caldeira estava despressurizada, mas a água estava quente dentro da caldeira. Digamos, eu não sei qual a temperatura, mas digamos 70, 80 graus. E a hora que ele abriu a escotilha, a água veio em cima dele, né? Então ele teve queimadura. Essa queimadura de segundo grau. De segundo e terceiro. Ele foi encaminhado imediatamente para o hospital da cidade. A cidade é uma pequena cidade do Rio de Janeiro, onde lá a médica de plantão diagnosticou que ele estaria com 60%, eu acho que foi isso, 60% ou 50% de queimadura, né, do corpo. Existe uma métrica para isso, que não é a área total da pessoa, mas é membros atingidos, né? E falou que ele não podia ficar no hospital. Ele tinha que ser transferido para um hospital especializado, porque ele corria sério risco de adquirir uma infecção e mesmo desenvolver e entrar em óbito, né? Então a gente ficou extremamente preocupado. Na realidade, eu não estava à frente disso, mas assim, a empresa ficou extremamente preocupada e conseguiu uma transferência para um hospital particular na cidade de Volta Redonda. Ele foi transferido para lá, eu acho que ele ficou uns 2 ou 3 dias nesse hospital, mas o hospital também considerou que não tinha condições de ficar com ele e começou a pressionar a empresa para tirar ele de lá. É assim, gente, a pessoa estava falando, mas a expectativa é que ela iria morrer por causa dessa queimadura. Aí depois de muito custo, a empresa não conseguiu levar ele para o Rio de Janeiro, mas conseguiu transferir para um hospital em São Paulo para grandes queimados, particular. Houve também um custo com o transporte. Ele foi levado com uma unidade, uma UTI móvel, na realidade um helicóptero UTI. Ele foi o meio de transporte para ele, não podia ser levado de ambulância. Enfim, custo disso financeiro e também psicológico, né, mas principalmente financeiro nesse caso, foi muito grande para a empresa, né? O outro caso não foi acidente de trabalho, mas foi um funcionário que nós mandamos na época para o Rio Grande do Sul, não lembro o nome da cidade. Ele teve um infarto. Ele estava fora da cidade dele, ele estava prestando serviço para a gente numa cidade distante, o convênio médico não cobria, enfim, a empresa precisou cobrir todos esses custos, muito embora não é acidente de trabalho, mas estava sob a responsabilidade da empresa. Enfim, conseguiu salvar, ele sobreviveu, né, quase que foi vitimado, mas sobreviveu e tal. E assim, foi uma fortuna também o que gastou, né? Eu acho que entre os 2 acidentes a empresa deve ter gasto em torno de 1 milhão, 1,5 milhão, né, de reais. O prejuízo com dano ou perda de máquinas, lógico, né? Se o acidente causar quebra de alguma coisa, inutilização de alguma parte, isso é um prejuízo material. E a parada de produção e consequente perda de produção, isso daí tem a ver com você deixar de produzir, né? Se você deixa de produzir, pode começar a ter atraso na entrega de produtos ou serviços. E isso daí é um custo absurdamente enorme, né? Então imagina,
Imagina que, é, sei lá, a Nestlé, eu nem sei qual que é o carro-chefe da Nestlé, mas digamos que a Nestlé tem o leite condensado, sofreu um acidente e some o leite condensado do mercado. Imagina o prejuízo que vai ser isso. Para algumas empresas, esse prejuízo é tão grande, mas tão grande, que o concorrente se aproveita, evidentemente, e toma o lugar nas prateleiras, nas gôndolas do supermercado. Isso, em alguns casos, pode significar a falência daquele produto ou mesmo da empresa, dependendo se ela só tiver um produto, né? Então, isso é um custo absurdamente alto, né? Pra você recuperar o teu market share, o teu mercado a tua participação no mercado. Desgaste com autoridades e com a imagem da empresa. Lógico, né? Se a empresa principalmente tiver muitos acidentes, isso daí gera consequências graves nesse sentido, né? Começa a ter uma incidência de fiscalização. Aliás, se tiver um óbito, e eu não queria insistir nisso, mas só que é pertinente, se tiver um óbito, a empresa não é fiscalizada só por um agente, ela é fiscalizada por muitos, né? Então, assim, a fiscalização do Ministério do Trabalho vai, mas a fiscalização de vigilância sanitária também vai, mas a fiscalização da Polícia Civil também vai, a perícia vai. Se bobear, a Receita Federal também deve ir, e assim vai, gente. Começa a ter uma avalanche de gente fiscalizando para ver se estava tudo em ordem e tal, até porque para não sobrar, né? Um ambiente que gera muitos acidentes ou que coloca em risco os funcionários, ele de certa forma gera queda na produtividade dos trabalhadores. As pessoas começam a ficar preocupadas, né? Desmotivadas, né? Começam a ficar desmotivadas. Elas tendem, o ambiente, o clima organizacional tende a ficar bastante desgastado. E isso não é nada bom para a organização. Não dá para a gente precificar isso, dar valor, né? Mas a queda em produção dá, mas o nível de desmotivação não dá para precificar. Mas isso certamente tem uma série de custos, né? Financeiros ou não associados. O custo na investigação sobre causa do acidente e custo de treinamento, né? Não só de treinamento, mas também de contratação do novo funcionário. Eu estou contratando um funcionário para substituir o acidentado, eu tenho que treinar ele, tem todos os custos de exame, todos os custos admissionais, eventualmente vai ter os custos demissionais em alguns casos, né? Enfim, esses são custos associados à empresa. Para a sociedade, a gente pode falar que a perda temporária ou permanente de mão de obra produtiva, o aumento no número de dependentes da coletividade, principalmente da seguridade, mas não só isso. O aumento de determinados impostos e taxas de seguro e aumento do custo de vida como um todo. É lógico que se a gente pensar em um único acidente não vai gerar tudo isso, né? Mas se a gente pensar no coletivo de acidente, as coisas são por aí. Por exemplo, pegando uma analogia, se a gente tem uma incidência muito grande de furto de veículo, um dado veículo, por exemplo, sei lá, o troller. Rouba-se muito troller, né? Então está tendo uma incidência muito grande de troller. Não, o seguro do troller, que eu não tenho a mínima ideia do preço, vamos chutar que custe aí R$3.000. Ele vai aumentar, né? E isso acontece, né? Então eu participo de grupo de motos aí que tem discussões sobre seguros de moto. O mesmo modelo de moto em São Paulo, o seguro chega a ser o dobro daqui de Campinas. E Campinas chega a ser, em alguns casos, chega a ser o dobro de outras cidades mais interioranas, onde não tem quase furto, né? Então isso é um custo que é repassado. Lógico que a previdência social, ela de alguma forma ela repassa, né? Os governos vira e mexe está fazendo reformas para cobrir eventuais rombos, guardados suas diversas proporções, né, em relação a esse sistema, né? Então, esse encargo à sociedade não tem como ela não existir, né? Talvez a gente não perceba, mas ela existe.
Quanto ao número de dependentes da coletividade, é basicamente assim, né? Se alguém para, nós temos que trabalhar por ele. Né? Eu comentei isso em sala de aula, é mais ou menos assim. Eu acho que eu posso traduzir da seguinte forma: não é porque eu estou aposentado ou eu estou vitimado de um acidente, né, que eu não vou comer. Eu vou comer, eu vou continuar consumindo as coisas. Tudo bem que eu vou pagar, né? Isso, de certa forma, eu vou pagar, né? Eu recebo um benefício, eu vou pagar. Mas alguém vai ter que produzir por mim, né? Porque se a gente pensar na coletividade, se nós estivéssemos pensando em pessoas que plantam, alguém vai ter que plantar por ele, né? Então não tem jeito, né? Esse aumento de número de dependência da coletividade, de certa forma, tem a ver com isso. A gente pode sintetizar o custo do acidente em vários níveis, em várias esferas, né? A sociedade, o empregado e a empresa. E em todos eles a gente pode dividir entre os aspectos humanos e os aspectos econômicos. Então, por exemplo, a sociedade, aspecto humano, o efeito social para a família, o declínio da qualidade de vida. Olha, eu nem estou comentando coisas assim mais iminente, né? Por exemplo, não exatamente para a sociedade, mas para o empregado, para a família, que acaba sendo sociedade, mas enfim, quando tem um acidente, a pessoa fica em casa, ela vai ficando mais ranzinza, mais crica, a família vai perdendo a paciência e começa a ter as crises conjugais, as crises familiares, tal. Então isso tudo também faz parte do custo do acidente, né? Mas ainda na sociedade, falando econômico, indenizações de seguro social. Para o empregado, no aspecto humano, desmotivação, sofrimento da família, marginalização devido à incapacidade, se sentir competente. Econômico, aumento das despesas, diminuição do rendimento, diminuição do tempo de vida produtivo. A gente pode pensar em funcionários mais novos. Isso talvez possa influir, dependendo do tempo que ele se fica afastado. Isso pode influir em quanto ele chegaria lá no final, né? Então, por exemplo, vocês são jovens, estão estudando, né? E queira Deus que nunca aconteça nada, e não vai acontecer. Mas assim, estão estudando para progredir, para crescer, para melhorar, né? Daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos, né? Como que você vai estar? Né? Certamente você vai estar diferente do que está hoje. E a gente espera que esteja melhor, né? É assim, é o progresso. Mas se acontece um acidente, isso, a história pode mudar, né? E pode ficar daqui sei lá, X tempo, pode estar pior do que está hoje, né? Então, esse é uma mudança no tempo de vida produtivo, né? Na qualidade da produção também, do trabalho. E para a empresa, fatores humanos, perda de recursos humanos, perda de gente, né? Perda de trabalhador, pressões sociais e psicológicas, né? O próprio sindicato começa a pressionar também os funcionários. Você pode ter uma piora do clima organizacional e os funcionários podem trabalhar descontente, a empresa pode ter um turnover, ou seja, uma troca de funcionário muito grande, não por motivação dela, mas porque eles não ficam. Enfim, esse é um custo humano, né? Que de certa forma também se traduz em econômico, né? Os custos diretos, o custo direto na perda de produção, na perda de rentabilidade, e os custos indiretos, né? Então a produção começa a ficar mais cara, começa a diminuir a capacidade de produção. Isso são fatores assim que são pertinentes aos acidentes. Quando a gente fala em custo de acidente, eu gosto muito dessa figura. O slide ele insiste nos custos direto e indireto, mas eu queria falar um pouquinho sobre esse iceberg. Quando a gente vê um iceberg, a gente acha ele grande. Você já viu um iceberg? Eu nunca vi. Eu só em vídeo, só em foto. Não tenho muita curiosidade não, porque eu sei que é muito gelado, então não tenho muita curiosidade. Mas certamente ele é muito grande. Ele pode ser muito grande, né? Mas gente, o muito grande mesmo é o que está submerso, o que a gente não enxerga. Então esse iceberg é muito maior do que o que a gente imagina,
né? Muito maior. E isso é o custo do acidente. Então a parte que a gente visualiza é pequena parte. Existe um custo, um possível custo, não necessariamente, né, mas um possível custo muito grande que a gente não enxerga, que está na minha fala, nos detalhes da minha fala que eu fiz até agora, né? Como exemplo de custos diretos, a gente pode falar de prêmio de seguro e agravamento, remuneração e subsídios no dia do acidente, diferença de retribuição, transportes. E como custos indiretos, a gente pode falar de custos salariais, perdas materiais, perdas de produtividade, degradação da relação com o cliente, custos diversos. Para encerrar a minha fala, não nesse slide, mas eu acho que são 3 slides aqui para o final, eu queria apresentar uma pesquisa. Eu acho que isso é todo pertinente à questão dos custos de acidentes, né? O Henrique, ele fez um estudo em 1931 e o que ele observou, né? De que para cada acidente com dano acontecia 29 acidentes sem danos e 300 acidentes, quase incidentes críticos, quase acidente. Isso é uma relação muito interessante, né? Ela quer dizer o seguinte: olha, para cada acidente grave acontece 20 acidentes sem 30 acidentes sem tanta gravidade. Ele chama de sem dano, né? Mas sem tanta gravidade. E 300 acidentes, quase acidentes, 300 incidentes críticos. Ora, gente, essa pirâmide, não tenha dúvida que é muito mais fácil você detectar os incidentes. É difícil relatar, o pessoal não relata, mas acontecem muito, né? Aquele quase acidente acontece muito. E se a gente não trabalhar nesses quase acidentes, o acidente sem grande dano, ele vai acontecer nessa proporção de 10% quase, né? E se a gente não cuidar desses acidentes com danos menores, a gente vai ter os acidentes com danos maiores, né? Esse é o estudo de Henrique. Frank Bird, em 1966, fez um outro estudo relacionando acidentes incapacitantes com lesões leves com acidentes com dano à propriedade. Então ele relacionou um acidente, para cada acidente incapacitante ocorre 100 acidentes com lesão leve e 500 com danos à propriedade. E essa última apresentação, a pesquisa da Insurance Company em 1969, ele entrou mais um patamar na pirâmide aí, diz o seguinte: para cada acidente sério, fatal, grave, ocorrem 10 acidentes leves, 30 acidentes com danos materiais e 600 incidentes críticos, ou seja, 600 quase acidentes, não foi acidente por um detalhe. Isso nos faz refletir sobre a atuação do técnico de segurança, né? Se a gente atacar no topo da pirâmide, lógico, não tem como não atacar, né? Mas assim, se a gente atacar no topo da pirâmide, a gente não vai estar resolvendo. Nós temos que atacar na base da pirâmide. Atacando na base que você diminui a probabilidade de um acidente físico, um acidente mais grave, né? Bom, gente, é isso para a aula de hoje. Eu espero ter atendido as expectativas de vocês. Espero não ter me saído muito mal, né, nessa experiência nova que eu estou tendo. Não é muito comum para mim. Peço que vocês me ajudem então a que esse conteúdo chegue a todos os alunos, muito embora vai estar no Classroom. O ideal seria que todo mundo tivesse acesso ao Classroom, mas pode ser que tenha gente que não consiga. Todas as aulas vai ter uma atividade, que essa é a forma que eu tenho de saber se você está acompanhando. Como a gente não está fazendo em tempo real, eu estou dando essa flexibilidade para você poder fazer em outros momentos, né? Mas procura fazer, porque todos os professores vão mandar atividades e nem todos vão trabalhar com um tempo mais restrito, né? E então procura fazer a atividade até para computar, porque isso vai ser uma forma de eu computar a tua frequência nas nossas aulas, ok? Então por hoje é só,
e próxima aula a gente segue com o conteúdo. Um abraço a todos.